Olá, tudo bem? Meu nome é Matheus Henrique, do canal Autocrítica da Direita, e agora eu queria compartilhar uma reflexão que eu tinha feito sobre a diferença entre o julgamento de adequação estética e o julgamento de veracidade. Eu já pensava nisso há muito tempo, mas eu voltei eu relembrei essas ideias quando eu vi um amigo meu que tinha compartilhado no Facebook uma, uma postagem, alguma coisa que era falando contra o comunismo. Era uma postagem de conservadores falando contra o comunismo. Aí o meu amigo falava assim, nossa, a coisa mais cafona, mais fora de moda que existe é o anticomunismo. O anticomunismo é uma coisa ridícula e tudo mais. E aí eu fiquei pensando, o anticomunismo tudo bem, pode ser uma coisa cafona, pode ser uma coisa que você falar na roda de amigos, eu odeio o comunismo matou tantas pessoas. Hoje em dia, muita gente influente, muita gente legal no âmbito social é comunista, então você falar isso assim vai ser uma coisa que vai pegar mal. Só que acontece o seguinte, o comunismo é uma coisa, é um perigo gravíssimo que matou 100 milhões de pessoas no século passado, na China, na União Soviética. Até hoje, os governos influenciados pela ideologia comunista da Venezuela e da Nicarágua causam uma situação caótica socialmente, que causa mortes de várias pessoas e causa fome, causa miséria para muitas pessoas. Então, assim, eu fiquei pensando, você falar mal do comunismo é uma coisa que parece ridícula, parece uma paranoia da direita delirante e tudo mais, é uma coisa que pega mal. Só que assim, até que ponto vale a pena você se adequar ao senso estético da maioria do pessoal que convive com você, quando para fazer isso você tem que passar por cima você tem que desconsiderar a importância de tantas atrocidades e uma situação tão grave que está acontecendo. E aí eu relembrei o que eu vinha analisando das discussões políticas em que existia uma confusão entre o julgamento estético e o julgamento de veracidade. O que eu chamo de julgamento estético? Julgamento estético é aquilo que basicamente você acha maneiro, uma coisa que causa um impacto na sua sensibilidade e você julgamento porque você aprova. Tipo, você vê um filme, uma música que você gostou, isso mexeu comigo, isso eu achei legal. E o julgamento de veracidade é uma coisa que você olha para aquela afirmação, você pode achar aquilo desagradável, pode achar que aquilo causa enjoo para você, sei lá, mas você fala, não, por mais que eu ache isso aqui desagradável, eu tenho que admitir que isso é verdade, que isso está certo. Então, pensando nisso aí, isso me conduziu a buscar filosoficamente uma análise qual que é a diferença entre a estética e o julgamento de veracidade, por que elas se confundem e qual que é o erro que o pessoal está cometendo, como que eles poderiam evitar esse erro. E eu fui encontrar isso em grande parte do Platão, que é quase uma grande referência para qualquer assunto, e também pensando sozinho. Então, assim, eu percebo que o julgamento estético é algo e o julgamento estético e o julgamento de veracidade são duas dimensões diferentes que têm em comum o fato de haver uma adequação da sua subjetividade com um objeto. No caso de uma equação matemática, você pode achar a matemática insuportável, mas você vê, sei lá, 2 mais 2 é 4. Apesar de você não gostar de matemática, você tem que aceitar aquilo. Então existe uma adequação da sua inteligência ao fato de 2 mais 2 ser 4. Quando você vê uma obra de arte, sei lá, do Salvador Dalí, que eu adoro, você vê a persistência da memória, isso aqui é muito maneiro. Isso aqui ele domina com maestria o realismo e ao mesmo tempo ele cria elementos, então isso é muito foda. Então existe uma adequação do meu senso do que eu acho legal ou não com a obra do Salvador Dalí. Então tem essa coisa em comum. Mas o que existe de diferente?
eu percebo que a consciência humana é algo difícil de você mensurar, principalmente nas categorias da filosofia contemporânea, que não oferecem instrumentos intelectuais para você criar um discurso analisando isso. Mas a consciência humana, existe divisões na consciência humana. Então, assim, quando uma pessoa fala com você e você fica com raiva porque ela te xinga, ou sei lá, esse fato de você ter ficado com raiva, raiva de subir a cabeça, é diferente de quando você está numa entrevista de emprego, você está, sei lá, lavando prato no seu emprego e o patrão vai lá e fala, ô fulano, você não está limpando direito, isso aqui é arrogante com você fica com raiva, mas você suprime e você pensa, não, se eu for ignorante aqui, eu vou perder o emprego, então eu vou abaixar a cabeça para ele, vou fingir que está tudo bem. Então essa faculdade sua de concordar com o patrão que foi escroto com você e engolir a sua raiva é diferente da raiva em si. Então existe diferenças na estrutura interna da consciência humana. Um cara que analisava isso muito bem, que eu não concordo, eu não concordo nem... eu de certa forma discordo, né? Porque ele não fala de valores, tenta criar uma visão que supera todos os valores, eu discordo disso, é o Gurdjieff. Mas tem uma coisa que eu concordo, mesmo que aquilo não seja verdade, eu acho que é válido como analogia, como um símbolo, que ele fala das divisões da consciência humana, que ele fala que tem em centros, que ele fala que tem o centro intelectual, o centro físico e o centro emocional. Então, ele até fala que o centro emocional é mais rápido. Aí, tipo, nesse exemplo bobo aí que eu dei, o seu centro emocional de ficar com raiva do seu patrão vai funcionar primeiro do seu centro intelectual, que vai dizer para você segurar a onda, porque senão você vai perder o emprego. Então o centro emocional é mais rápido. Então existe uma diferença entre a percepção emocional e a percepção racional, e isso acaba se refletindo na apreciação estética, isso acaba se sintetizando com a apreciação estética. Então você, usando esses recursos simbólicos das divisões da consciência humana, dá para você perceber a diferença entre a vontade, que é algo mais ligado a essa reação emocional, e o intelecto, que é algo que pode contradizer, é algo mais ligado à sua consciência, no sentido da racionalidade, e pode contradizer o seu centro emocional. Eu consigo perceber que na apreciação estética e na apreciação intelectual muda o quanto essa função intelectual e a função da vontade, essa função, vamos dizer, voluntarista, mudam os papéis. Na função intelectual, por assim dizer, né, isso é só uma analogia, mas por assim dizer, o centro intelectual, na função intelectual, na apreciação intelectual, ele é ativo, e na apreciação estética, o centro intelectual é passivo. Por exemplo, como que eu vou explicar isso? O exemplo que eu dei do filme que você gosta de ver e tudo mais, por exemplo, quando eu vejo o filme do Tarantino, eu gosto muito, eu acho legal. Só que pela minha filosofia e tudo mais, eu acho que o valor da vida humana é algo absoluto. É algo que tem que ser buscado ao máximo possível o respeito. Então, eu acredito que uma pessoa matar outra é algo abominável. Matar outra do nada, ou sem um motivo muito relevante, sem uma situação em que, se ela não matar, ela morre. Eu acho que em qualquer situação que não seja essas, é abominável. E os filmes do Tarantino, você vê a luta o Kill Bill, a luta de espada, um banho de sangue e tudo mais, e eu vejo, como cena de ação, tudo isso não é bonito, não me acalma, não me eleva espiritualmente, mas é uma coisa que eu acho legal. Então eu aprecio aquilo esteticamente, eu acho, ver o pessoal lá se degladiando uma coisa, de certa forma, excitante, de certa forma estimulante e tal, e eu acho aquilo legal. Então o meu julgamento estético, ele anda em dissonância do meu julgamento de veracidade, porque essa é a minha concepção do valor da vida humana, absoluto. Não é porque eu sou bonzinho, não é porque eu amo os seres humanos, é porque eu, pensando metafisicamente sobre a importância de valores morais fundamentados na metafísica e da importância disso para o ser humano, eu concluí que tirar a vida de outro é extremamente grave. Mesmo a minha sensibilidade às vezes não
andando de acordo com isso. Por exemplo, pena de morte é uma coisa que, sensivelmente, eu não vejo, não tenho nada contra. Eu acho que se o cara cometeu um crime ou alguma coisa grave, ele tem que morrer mesmo, tudo bem. Só que assim, pela estrutura metafísica que eu uso para fundamentar o direito à vida, eu acho pena de morte errado. Então assim, pela racionalidade, né, pela apreciação intelectual, eu sou obrigado a aceitar que a pena de morte é errado, mesmo que sensivelmente não seja. Então existe essa diferença. Então, por exemplo, para avaliar um filme em que existe uma cena de luta, uma cena de assassinato, Poderoso Chefão também, que eu gosto muito, tem várias cenas de assassinato, eu tenho que colocar de lado a minha concepção metafísica de valorização absoluta da vida humana e eu tenho que valorizar mais a minha, de certa forma, sensibilidade que permite que aquela informação transmitida a mim, enquanto eu estou assistindo o filme, seja processada e eu aprecie aquilo. Eu vejo, porra, esse filme é maneiro, eu gosto. Então você percebe, ao mesmo tempo que na apreciação de um filme existe uma adequação entre a sua sensibilidade, sua subjetividade e o objeto, na apreciação de um julgamento de veracidade também existe, mas no caso da apreciação intelectual, o seu, vamos dizer, centro intelectual, a sua função intelectual tem que ser ativa e a sua sensibilidade tem que ser passiva, porque mesmo que seja uma coisa desagradável para a sua sensibilidade, você tem que aceitar. E na apreciação artística é o contrário, a sua função sensível tem que ser ativa e a sua função intelectual tem que ser passiva, porque às vezes existe uma coisa que racionalmente é errado, racionalmente é execrável, mas que você apreciando de uma forma que você sabe que aquilo não é verdade, mas é uma obra artística, você aprecia aquela obra artística e acha aquilo maneiro. Esse que é o problema. As pessoas confundem essa ideia da conexão do sujeito com o objeto e acabam, às vezes, usando a função intelectual quando era para usar a função emocional e tal, e vice-versa. E qual que é a conclusão disso para o nosso cenário político atual? Eu cheguei a essa conclusão olhando as reações das pessoas em relação às disputas políticas. Eu via que a cultura dos memes era, vamos dizer, uma exacerbação do senso estético sobre o senso de verificação de veracidade. Tipo, se você... O negócio da mitagem e da lacração é exatamente isso. Não importa o fundamento daquilo, não importa se o cara por exemplo, o negócio do mansplaining, sei lá, se uma mulher... Não importa se o cara está explicando uma coisa teoricamente mais fundamentada, que tenha uma coerência interna maior. Se a mulher falar, não, cala a boca aí porque isso aí é mansplaining. Interrupting, quer dizer, isso aí é interrupting. Então você... Mansplaining também, né? Sei lá. Então você está tirando a minha voz como mulher. Então, olha, a mulher fez uma lacrada. Então, qual que é a estrutura disso aí para o espectador que aprova isso? Porra, a mulher que estava nesse debate lacrou, então ela fez uma coisa que esteticamente é apreciável, que mexe com a minha sensibilidade, que eu acho aquilo maneiro. Não importa como, não importa se o fundamento intelectual que o cara estava falando é melhor fundamentado, importa a impressão estética que aquilo passou. E a esquerda fortalece isso com o viés anti-intelectualista do marxismo, que fala que toda argumentação, vamos dizer, consistente logicamente, na verdade, pode ser uma mera abstração do pensamento burguês, da metafísica e tudo mais, então não vale. O que vale no marxismo, primeiramente era a condição material ligada ao trabalho da ação humana de domínio sobre a matéria, que era o trabalho, e depois se tornou a própria subjetividade da condição da pessoa, a raça, o gênero, tudo mais. Então a pessoa tem que olhar todo o cenário político em função daquilo e não interessa a racionalidade. E o que eu percebo é que na direita também acontece isso, nos meios conservadores também acontece isso demais. Tipo, se o cara não precisa fundamentar intelectualmente nada, só fala, não, é isso aí mesmo, bandido bom é bandido morto e foda-se.
E sem querer criticar o Bolsonaro, porque eu acho que o apelo estético não é completamente inútil, não é totalmente errado isso, porque pode ter uma fundamentação intelectual melhor. Só que eu percebo que na militância da direita esse apelo estético foi exacerbado. E eu apoio as pautas da direita, pelo menos a maioria. Eu não estou querendo dizer que, nossa, a direita é um lixo, a direita não serve nada. Eu estou querendo dizer que essa exploração excessiva da dimensão estética em detrimento da justificativa intelectual acaba levando a direita a situações ruins. E é isso que é a autocrítica do meu canal, que eu estou tentando fazer. E entre os liberais existe maior valorização da argumentação racional, porque eles se baseiam nas abstrações que eu chamo de abstrações quantitativas, né, que é mais ou menos a análise numérica é mais ou menos a parte numérica da análise econômica, e eles tentam reproduzir isso na discussão sobre políticas, sobre valores e tudo mais, o que eu acho inadequado, porque eu acho que a discussão sobre os valores tem que se basear nas categorias da metafísica antiga, como eu já expliquei em outro vídeo, mas eu acho que é muito mais elaborado, muito mais consistente do que os outros. Mas mesmo assim existe um viés estético também. Então, eu percebo que essa confusão aí do julgamento estético com o julgamento de veracidade se expressa muito bem quando você percebe que o posicionamento político das pessoas, além dessa cultura dos memes, se relaciona com o gosto musical. Por mais estranho que pareça, acaba sendo assim. O gosto musical da pessoa define posição política. E como assim? Por exemplo, o cara que ouve o hip hop, você sabe que o hip hop passa uma mensagem que o hip hop foi criado pelos jovens da periferia, que se sentem excluídos e tal, que muitos entram por crime, muitos conhecem pessoas que foram assassinadas, que entraram por crime. Então o hip hop sempre tem uma mensagem de contestação do sistema, de insatisfação, de revolta e contestação do sistema. Então o que acontece? Acaba que, organicamente, essa contestação do sistema se torna uma contestação do capitalismo e da sociedade ocidental, conservadora e tudo mais, e acaba se tornando um discurso de esquerda. Então, tipo, mais ou menos, eu acho hip hop maneiro, eu gosto da batida, eu gosto das músicas e tal, e aí depois a pessoa passa a virar de esquerda por causa disso, por causa dessa atitude de contestação que esteticamente ela gosta, intelectualmente ela passa a levar essa apreciação estética para a esfera intelectual. E nos meios libertários, é que tá, os libertários também não são imunes a essa questão da estética, porque eu percebo que, estranhamente, a galera que gosta de metal, que gosta do heavy metal e tudo mais, acaba virando libertário ou anarcocapitalista quase invariavelmente, pelas pessoas que eu conheço, porque o heavy metal tem essa mensagem que tem mais ou menos uma relação com a filosofia nietzschiana do individualismo e da exacerbação da vontade individual. Tipo, é isso mesmo, não interessa o que outra pessoa acha, eu vou passar por cima dos outros mesmo para realizar minha vontade e tal. E eu percebo que essa relação com o individualismo acaba conduzindo as pessoas que têm apreciação estética por esse tipo de música a adotarem a estrutura intelectual do discurso liberal, libertário, anarcocapitalista só por causa do individualismo. Então uma coisa assim, que eu olhando eu penso, porra, que coisa ridícula, então o gosto musical da pessoa vai definir a política, mas é assim que acontece. E acaba que, infelizmente, né, isso restringe o debate, restringe a discussão de ideias no âmbito intelectual. E, analisando isso aí tudo, eu lembrei da questão de como Platão desenvolveu a questão da estética nos diálogos de forma, uma visão negativa sobre a estética em parte. E aí a primeira interpretação do Platão que eu fiz foi a interpretação de um anti-esteta, um anti-artista, mais ou menos, porque ele queria expulsar os artistas da República e tudo mais, porque ele via a arte como uma enganação, uma coisa que tirava a pessoa do mundo das ideias, do mundo da verdade e levava mais para os sentidos. Só que, na verdade, depois que eu fui reler, fui ver sobre outras interpretações do Platão, eu percebi que ele usava a estética, na verdade, em muitos diálogos. Por exemplo, quando Sócrates fala do mito do vários casos em que ele, prosseguindo com o método dialético,
ele chega num ponto que ele não consegue responder pelo próprio método dialético, ele recorre à linguagem mito-poética para ilustrar o que ele quer dizer de forma artística. E a própria opção do Platão por expressar a filosofia dele através de obras literárias é uma valorização da arte. Então, essa visão do Platão que eu tinha, eu vi que, na verdade, não era bem assim. Na verdade, o Platão admitia que a estética poderia ser usada para o bem. Justamente por essa questão da adequação do sujeito com o objeto, essa adequação do sujeito com o objeto pode ser usada, a estética pode ser usada para despertar o sujeito para uma realidade, que depois ele confirma intelectualmente. Pode acontecer. Mas, infelizmente, não é o que acontece na maioria. Na maioria das vezes, as pessoas ficam só na dimensão estética e foda-se a dimensão intelectual. Então, por exemplo, sei lá, uma coisa que, supondo, né, não estou dizendo que está ou não, supondo que o libertarianismo fosse filosofia política correta. E a pessoa, estudando simplesmente pela lógica, pelo raciocínio abstrato, ela chega à conclusão de que aquilo está certo. Aí vamos supor que uma pessoa vê um meme libertário do cara andando de tanque, porque ele pode comprar o que ele quiser, sei lá, e acha, porra, esse meme é muito foda, é muito maneiro. E a partir dali ela começa a estudar sobre libertarianismo e tal, e ela chega numa verdade que não é apenas da dimensão estética, que é de uma dimensão intelectual. Então, é um caso que a pessoa partiu da dimensão estética, depois ela elaborou mais aquele julgamento estético que se tornou um julgamento de verificação, um julgamento de veracidade. Então, é um caso que a estética é usada de forma positiva. E eu acredito que era isso que Platão queria fazer nos diálogos quando ele apresentava, sob a forma de mito poética, uma narrativa que deveria fazer a pessoa despertar para essa verdade que ele achava que era verdade da filosofia dele. Então, a estética não necessariamente tem que ser jogada fora. A estética pode ser algo utilizado de forma boa nos debates. Mas se a pessoa usa só os memes, só a dimensão estética, e depois, quando você tenta fundamentar aquilo intelectualmente, a pessoa rejeita essa fundamentação, você vê que ela está no caminho errado, entendeu? Porque para a estética, porque tudo tem uma dimensão estética. Uma equação matemática, o professor de matemática pode ver, nossa, isso é uma obra de arte, isso é lindo, eu acho isso lindo. Aí outra pessoa pode odiar, mas tudo é suscetível de existir uma dimensão estética daquilo. Por mais que seja uma coisa feia, no sentido de que a estética não é necessariamente uma coisa bonita, mas é uma coisa que impressiona os sentidos, tudo pode de alguma forma ser formulado de forma que vai impressionar os sentidos. Então, o que for verdadeiro, o que for correto, também vai ter uma dimensão estética. Então, não necessariamente você tem que ser um robô, não ter nenhum tipo de apreciação estética e viver só no mundo das ideias e apreciar o que está correto. Aquilo que você vai apreciar sempre vai ter uma dimensão estética também. A questão que eu digo é que nos debates políticos, muitas vezes, infelizmente, as pessoas ficam cegas só para a dimensão estética e não procuram olhar por outros ângulos para ver se aquilo está certo. Isso é o que basicamente talvez eu tenha mais a acrescentar, e depois talvez eu vá citando outros exemplos em que eu posso aplicar essa minha interpretação. Muito obrigado.